você não pode puni-lo. Quer dizer que, na realidade, existe uma dedução, um ensinamento, uma interpretação do versículo que para punir uma pessoa, você pode puni-lo somente uma punição, por causa de uma ação, mas você não pode puni-lo duas punições por causa de uma ação só. Isso porque a gente aprende da palavra kederishato, somente por causa de somente uma perversidade, somente uma vez você pode puni-lo. E não pode puni-lo duas punições por causa de uma ação só. Então, quer dizer, existe aqui um aprendizado de acordo com um aprendizado que vai de acordo com nossos sábios. É um aprendizado que nós aprendemos, deduzimos, inferimos, que você não pode punir uma pessoa duas punições por causa de uma ação só. E como Rabi Meir, então, Rabi Meir Maitama. Então, de acordo com Rabi Meir, qual o motivo que ele tem essa opinião que você está dando duas punições por uma ação só? A gente acabou de ter uma regra geral natural, que você não pode punir a pessoa por causa de uma ação só, duas punições. Então, Maitaima, qual o motivo que Rabi Meir, de onde ele aprende que nessa situação de Edes Homem, de testemunho falso, ele vai receber duas punições? De onde a gente consegue aprender que ele irá receber duas punições se ele fez somente uma ação? A gente acabou de ver que você pode punir a pessoa somente por causa de uma ação. Pode dar para ele somente uma punição por causa de uma ação, e não duas punições por causa de uma ação. Então, qual o motivo que Rabi Meir ele vai contra essa? Como ele pode ser, enfim, onde ele encontra? Será que, obviamente, Rabi Meir ele tem algum lugar que ele encontra específico na Torá, que de lá ele aprende que é uma exceção, que é uma exceção, que este caso seria uma exceção, que neste caso do testemunho falso ele vai receber as duas punições. E vai ser uma exceção dessa regra que a gente acabou de aprender, que você não pode punir uma pessoa duas punições por causa de uma ação só. Então, tá claro? Uhum. Amar Ula disse Ula, Gamar, Mimotzi Shemra, Gamar, ele aprende, Gamara, né, Gamar, ele aprende da onde? Mimotzi Shemra, existe uma lei na Torá que lá a Torá especifica claramente que você recebe duas punições por causa de uma ação só. Quer dizer, uma ação só leva a pessoa a receber duas punições. Encontramos um caso na Torá, enfim, que sim tem duas punições, em geral realmente tem essa regra, mas a Torá estabelece, faz uma exceção, que num caso que nós iremos ver agora, que lá a pessoa tem sim duas punições. Mesmo que ela fez uma ação só. Qual seria esse caso? Motzi Shemra. Motzi Shemra significa uma pessoa que ela fez Lashon Hara sobre uma pessoa. Qual é esse caso de Lashon Hara, de uma maledicência que a Torá nos fala que a pessoa tem que receber duas punições, mesmo que ele fez uma Lashon Hara somente? A Torá se trata de um caso de um homem que ele casou com uma menina. Essa menina, ela é Na'ara. Na'ara é uma menina que ela teve os sinais de puberdade. Então vamos colocar aqui aos 12 anos, mas a ideia é, a partir do momento que a menina, ela cresceu nela os sinais de puberdade, que seriam ter 2 pelos, então, a partir daí, 6 meses, ela tem 6 meses, ela é considerada Nara. Durante 6 meses ela tem essa lei de Nara, e depois de 6 meses ela já é considerada como adulta, como Bogeret. A mulher, ela tem tem 3 fases, enfim, tem até os 12 anos. Até os 12 anos, enfim, porque antes dos 12 anos não adianta nascer sinais de puberdade, não adianta nascer nenhum pelo, não é considerado ainda como se ela é Nara. Então ela ainda é considerada pequena, enfim, aí tem uma lei, o pai tem mais responsabilidade, o pai tem mais direitos, sobre ela. Nara, que é justamente quando nasce esses sinais de puberdade, após os 12 anos, e aí durante os próximos 6 meses, ela é chamada de Nara, que a Torá também estabelece algumas leis que o pai tem direito sobre ela. Mas depois disso, aí ela já é uma mulher por si só. Ela já 12 anos depois de 6 meses... A partir de 12, ela fez 12 anos, aí tem que nascer os sinais de puberdade. Se já tem que o Rabino estava falando, já tem sinais de puberdade. Passou 6 meses, aí o pai... Aí ela já é adulta e aí o pai não tem mais direito, não tem mais direito sobre ela. Entendi. Uhum. Entendi.
Mas tem que ser a partir dos 12. Uhum. Então, se nascer a partir dos 12, depois dos 12, que nasce o sinal de puberdade, ela tem 6 meses que ela é chamada de Nara, de jovem, né? Chama que o pai ainda tem alguns direitos sobre ela, mas depois disso ela já é adulta e agora aí o pai perde todo o direito de, enfim, de vendê-la como escrava, de casar. A Torá permite, enfim, tem certas situações que a Torá permite de casar ela, de casar ela, sim. E nesse caso o rapaz, o homem casou com ela no período de 6 meses? Exatamente, sim. Ele casou com ela no período de 6 meses. E aí tem punição? Exatamente, tem uma punição natural. Não, mas aqui o que é com ele? Não tem punição. Está tudo bem, quer dizer, ele tem direito de casar com ela. A Torá dá esse direito, enfim, para o pai dela. O pai, enfim, o pai dela, enquanto ela narra, ele tem os direitos do casamento. Então ele vai lá, ele paga um dinheiro, enfim, o dinheiro o dinheiro do casamento ele daria para o pai. Não seria dela, não seria para ela, seria o pai, ele que tem, ou ele obtém, a Torá dá o direito, enquanto ela que está na Inara, o pai que tem o direito sobre os direitos do casamento dela. Então, entendi. Aqui no caso o que aconteceu, foi que ele casou com ela neste período. Ela casou neste período de Nara. Então ela tinha 12 anos, já teve sinais de puberdade, mas ainda não passou 6 meses. Só que o que acontece, na realidade, então, o que acontece foi que existe aquilo que a gente chama de Eirusin e Nisuin. Eirusin é quando são 2 fases de casamento. São 2 fases de casamento. A primeira fase a gente vai explicar dessa maneira. É quando a pessoa ela colocou o anel para a mulher, ela colocou o anel na mulher, deu para ela o dinheiro do casamento dela. Deu para ela o dinheiro, assim, o valor que a Torá estipula, né? Tem um valor, um anel, enfim, o valor de chave prutá, a gente deu para ela um valor que com esse valor ela está casada com ele. Então isso a gente faz na Rupá, né? Se deu um dinheiro para ela, deu o anel com esse valor, ela está casada com você. Ela faz essa transação, vamos falar assim, né, de posse, vamos chamar assim, né, obviamente que não é exatamente posse, mas que ela se entrega, ela está santificada para o marido. Ela pertence agora, pelo menos no sentido material, no sentido marital, no sentido de casamento, ela está agora comprometida com ele e não pode ter relação, está proibida para todos os outros homens. Só que além dessa primeira fase, depois existe uma segunda fase, que ela já é 100% casada. Se ela trai ele, ela já tem pena de morte. A Torá estabelece pena de morte para uma mulher casada, né, que trai o seu marido propositalmente. Aqui no caso se trata de que situação? Então agora, se ela tem uma diferença da pena de morte, em geral é por Henek, em geral ela é morta por sufocamento. E o cara também, né? O cara que traiu também vai morrer por sufocamento. Fora qual o caso que ela morre por queima, que ela é queimada, no caso se ela é filha de um Cohen. Mas se ela é Nará, no nosso caso é pior ainda. Se ela é Nará, tem uma lei ainda pior, que ela é apedrejada. Foi essa que eu vi. Era essa que eu tinha visto. Tá bom, essa é uma lei específica de uma mulher Nará que traiu nessa situação. Ela não é por sufocamento, ela é a quarta, o quarto tipo de morte que é o mais pesado. Tem o primeiro que é por espada, que é o mais leve, vamos chamar assim, depois por sufocamento, depois por chumbo, queima por chumbo, que é queimado, e depois por... chumbo não é pior, não? Queimado? Não, eu digo assim, na ordem do que é colocado quando a gente aprende. Na ordem que lá é o pior. Né? Eu lembro que o Rabino Kaplan falou que o de chumbo, o queimado era o pior? Não lembro se ele falou que era o pior, ou se pra mim soou como o pior. Ele diz que é instantâneo, né? Não sei. Eu também não. Não sei se tem instantâneo. Eu não sei. Bom, enfim, mas você tem razão, porque realmente é uma coisa muito sofrida, né? Enfim, colocar o chumbo quente dentro da boca. Enfim, a pessoa tá com... Mas realmente, pensando, né, apedrejamento deve ser muito lento, sofrido, né? Essa é a pergunta, sim. Se ela morrer na hora. Tá, entendi.
Porque teoricamente ela já morreu, porque se empurrava ela, na verdade, se empurrava ela de um local alto, do segundo andar, enfim, ela caía e teoricamente ela morria já. Se ela não morria, aí o povo tacava pedra nela até que ela morresse. Mas teoricamente, enfim, também ela já morria também direto. Então não sei se quanto era. Mas tudo bem. É umas duas. Então, agora, que é? Existe uma segunda fase do casamento. Qual é a segunda fase? A primeira fase chama Eirusim. Eirusim, que é quando ela está comprometida a mim. Ela está comprometida a mim. Obviamente o marido também a ela, mas aqui no caso, em relação nesse aspecto, nesse sentido de pena de morte, então particularmente com relação a ela. O marido não teria pena de morte nesse link. Mas desculpa, Rabino, Sim. mas então todos os que a gente falou também para o homem também, né? Quer dizer? É o mesmo que a gente falou do apedrejamento, do chumbo? Não, o homem não vai ser por apedrejamento. O homem sempre vai ser por sufocamento. Ah, tá bom. Obrigado. Tem dois casos, que a mulher é uma exceção, se ela é filha de um Cohen, vai morrer por queimada, por chumbo, e se ela é Nará, se ela tem 12 anos, se nasceu por sinais de puberdade dentro dos primeiros 6 meses, que ela traiu o marido, ela é morta por apedrejamento. Mas somente ela, não ele é sempre por sufocamento. Ele sempre sufocamento. Tá bom. Agora, então assim, mas aí o que acontece é o seguinte, no primeiro momento, na verdade, é você proibi-la para o restante do mundo, proibi-la para o restante do mundo. Ou seja, ela está santificada a você e está, enfim, e agora ela está proibida, não pode, ela está comprometida com você, está proibida para ter relação, enfim, compromisso com os outros. Só que a pessoa própria, enfim, o próprio marido ainda não pode ter relação com ela. O próprio marido ainda não pode ter relação com a noiva, vamos chamar assim de noivado, né? Só que é um noivado que não é... Já está concretizado. Exato, né? já está concretizado, exatamente. Já é considerado casado, só que o marido ainda não pode ter... Só não consumou, né? Mas não pode. Para poder consumar tem que fazer um segundo passo. Tá. Para poder consumar tem que fazer, que é o que a gente chama de rupá. Para poder consumar você tem que fazer a rupá. O que seria a rupá? Então, na verdade a palavra rupá, enfim, ela tem algumas explicações. Qual seria o sentido da palavra rupá? Nós conhecemos rupá como na realidade aquilo que nós colocamos em cima a tenda, né? A tenda que nós colocamos em cima do Hatani e da Kalá, do noivo e da noiva. Mas no Siman, no capítulo 55 do Shulchan Aruch Even Haezer, lá o Rema traz algumas opiniões, né? Trazido, enfim, qual é a tradução, qual seria o sentido, o que seria exatamente a Rupá. Então tem essa ideia que a Rupá seria o que nós colocamos, a tenda que nós colocamos em cima do noivo e da noiva, do Hatani e da Kalá, mas tem também uma ideia que seria eles estarem juntos por um certo período e aquilo que a gente chama o Ihud, né? Ele trazer ela para a casa dele. Ele traz ela para a casa dele, ou seja, que ela sai da casa dos pais. Então, ao trazê-la para a casa dele, ou ao estar com ela por um período, que seria um período que eles poderiam ter relação, que seria um período que ele poderia consumar o ato, e especificamente eles vão lá, ficam naquele local por um certo período, através disso você fez a roupa. Através disso que eles ficaram, né, naquele quarto fechado, sim. Ele trouxe ela para casa, enfim, trouxe ela para a casa dele. Tanto faz se foi a ideia, por isso no costume Ashkenazi, né, o costume Ashkenazi não é o costume Sefaradi, não seria o costume Sefaradi, mas o costume Ashkenazi, temos esse costume de logo depois do casamento, quer dizer, dele ter colocado o anel nela, eles vão para o Cheder Ichud, eles vão para o quarto da união. Qual seria o símbolo, o que isso simboliza? Qual a ideia? A ideia de ficar a sós. E através disso, quando eles estão a sós, e se fez, enfim, esse procedimento, essa seria considerada uma roupa. Através disso, ele consagrou e de fato ele consumou, vamos falar assim, né? Consumou, não que eles vão ter a relação lá, mas sim, ele consumou, ele fez o Nisuin agora. Sim. Agora ele trouxe ela para a casa dele, agora realmente eles tiveram uma união e agora literalmente eles são casados, eles podem ter agora então ter a relação, podem consumar o ato, enfim, quando voltarem para casa.
Assim, o sefaradim, na verdade... Lá na própria festividade, no próprio casamento? No próprio casamento, eles vão para um quarto, para o quarto fechado, ficam lá um tempo, eles comem lá em geral, na realidade. Comem lá, então, teoricamente, eles podem ficar 20 minutos, meia hora, às vezes até ficam muito tempo e atrasam tudo, enfim, atrasam todo mundo, mas... o casamento, enfim, porque também não é, o pessoal está lá esperando, né? O pessoal, por isso, né, porque os convidados, eles estão esperando, enfim, o noivo e a noiva saírem do quarto do Heder para começar a dança. E lá eles comem, lá eles, enfim, agora acabaram de casar, eles se conversam, sem dúvida. Mas o mínimo que eles têm que ficar lá é por 8 minutos, que seria o tempo da relação, de consumar o ato. Eles estão lá por esse período de tempo e através disso... tem duas testemunhas que vêm, que eles estavam juntos por esse período, e através disso... Lá dentro? Não, lá dentro não, que eles estavam no quarto fechado. Não, ou seja, na verdade... Só os vêm entrando. Vem entrando e vê que eles exatamente, que eles estavam os dois num quarto fechado. E através disso, então você... Alguém ia falar do Sefaradi. Que Sefaradi, eles não têm esse costume, porque... um dos motivos, enfim, que eles não têm esse costume, porque seria considerado uma coisa... um pouco não tsanua, muito indiscreta. É muito indiscreta, porque se toda a ideia do Heder Ehud apesar que, óbvio, eles não consumam, não tem relação sexual, não consumam o ato, mas já que essa ideia a ideia é eles estarem juntos e eles poderem teoricamente ter a relação sexual, então e que as pessoas elas podem perguntar o que eles estão fazendo lá, né? As pessoas podem ter, enfim, pensamentos negativos ou, enfim, podem falar a abobrinha, né? Vamos chamar assim. Então, por isso, eles acham que não é uma coisa tsanua, não é uma coisa que é recatada. Então, por isso, eles deixam para depois. Depois, quando ele volta para casa, ele traz ela para casa dele. Enfim, eles vão para casa e através disso é o Ehud, através disso é a... De qualquer forma faz, só que não lá na hora. Não lá na hora. Essa é uma tradição. Certo. A questão é que, de acordo com o costume ashkenazi, você acabou... A ideia é... Por que a gente faz isso? Porque a gente acabou de fazer a brachá sobre o Nisuin, né? A gente acabou de fazer... São duas brachás. Uma brachá sobre o Kiddushin. Kiddushin é a primeira fase. E depois sobre o Nisuin. Sobre, vamos falar, noivado e casamento. São feitos, na verdade, duas brachot. Uma sobre o Kiddushin, sobre o casamento, sobre o noivado, vamos chamar assim, quer dizer, é o primeiro passo, que é quando ele coloca o anel, que a gente fala, é uma brachá que a gente fala que nos santificou e nos proibiu as mulheres não casadas e nos permitiu as mulheres que têm Erusin e Nisuin, que tem tanto essas duas fases. Então é uma brachá que a gente faz sobre o casamento, a primeira parte, e depois tem as outras brachot. As outras